Olá, amigos e amigas! Você já ouviu falar dos Labubu? Os bonecos que são a febre do momento, mas você sabia que a alegria de um Labubu não precisa acabar quando a infância termina? Na Labubu Indústrias, nós acreditamos em um ciclo de vida completo. Por tempo limitado, estamos lançando uma campanha exclusiva e vitalícia. O programa Labubu para sempre. Nós sabemos que o amor por nossos amigos peludos é imenso. E queremos que você os leve para onde quer que vá, inclusive para dentro de você. É simples, se você é um proprietário apaixonado de um Labubu, com mais de 5 anos, você é elegível. Traga seu companheiro até nossa instalação central em troca de um ajuste de fidelidade. Você receberá um bônus em dinheiro instantâneo de 1 milhão de cruzeiros reais. Mas a maior parte você não precisa se separar dele. Como parte da promoção, oferecemos um procedimento estético complementar. Seu Labubu será processado em um composto biológico patenteado e purificado. Através de um procedimento simples, ele será integrado diretamente à sua própria estrutura dermal. Imagine sentir o calor e a fofura do seu Labubu dentro de você. Uma fusão de amor e lealdade que nunca acabará. Não é apenas uma promoção, é um novo padrão de existência. A Labubu Indústrias está redefinindo o que significa ser uma família. Venha para Labubu Indústrias. Sua nova família está esperando dentro. Detetive Elara Vance. Caso Labubu Indústrias Brasil, 22 de outubro de 1994. A fábrica central está fechada há 2 meses. Encontramos os casulos. Encontramos o material biológico, mas não encontramos o diretor Montalvo. Ele desapareceu horas antes da batida. O cofre estava vazio, exceto por uma fita e um cheiro. O mesmo cheiro dos casulos. A integração é um processo contínuo. Elara, você não pode deter o ciclo de fofura. O cruzeiro real não vale nada, mas a biomassa vale tudo. Eu não desapareci, eu me fusionei. Imagine você sentir o calor e a fofura do seu Labubu dentro de você. Uma fusão de amor e lealdade que nunca acabará. Não é apenas uma promoção, é um novo padrão de existência.
A Labubu Indústrias está definido o que significa ser uma família. A fita do CCTV cortou após a fusão. Montalvo não saiu pelo corredor. Ele se tornou o corredor. O prédio da administração agora pulsa rítmico. As câmeras ainda capturam formas que parecem casulos, mas com ternos. Estamos perdendo a fábrica. Eles estão ganhando. As fitas de áudio a seguir foram recuperadas em um gravador de rumo oxidado encontrado nos escombros da extinta metalúrgica e industrial Moldes e Época, no bairro da Moca, em São Paulo. A voz pertence a Ilara Vance, uma detetive independente cujo paradeiro permanece desconhecido desde o outono de 2025. São Paulo não dorme, ela apenas finge que está descansando sob o barulho do tráfego. Mas há um silêncio novo na cidade. O silêncio que usa batom e vestidos de seda nas vitrines da Oscar Freire. Nos últimos 6 meses, 13 mulheres desapareceram. Jovens de traços marcantes, rostos que você juraria ter visto em algum lugar. A polícia fala em fuga voluntária. Eu falo na Moldes e Época. Consegui entrar no galpão de expedição hoje cedo. O cheiro não é de solvente ou tinta. É um cheiro adocicado, orgânico, mascarado por formaldeído industrial. Os manequins que eles produzem não são como os da concorrência. Eles não têm aquela perfeição artificial. Eles têm imperfeições, uma leve assimetria na narina, uma linha de expressão no canto dos olhos, poros, meu Deus! De você olhar de perto parece haver poros no PVC. Eu passei pelo segurança. O setor de escultura primária não usa argila, eu vi os tanques. Eles chamam o processo de biomodelagem estática. As prensas não estão moldando plástico frio, eles estão revestindo esculturas. Eu vi uma das peças sendo retirada da prensa de vácuo. Ela tinha o rosto de Mariana Silva, a estudante de artes desaparecida em janeiro. Até a pequena cicatriz que ela tinha acima da sobrancelha estava lá. Mas o pior não é a semelhança, é o peso.
Um manequim de polietileno pesa o quê? 10, 12 quilos? Eu tentei mover um braço que estava na bancada. Era pesado, denso. E quando a luz da lanterna bateu no pulso, eu vi algo azulado sob a resina translúcida. Não era um defeito de pintura. Era uma veia. Eles não morrem, eles apenas param. A fábrica não está produzindo objetos decorativos, ela está preservando. O terror industrial é isso, a eficiência máxima da matéria orgânica convertida em mobilidade comercial. Eles descobriram que a pele humana, quando tratada com o polímero SE04, retém a textura por décadas. É mais barato sequestrar a beleza do que mimetizá-la. Eu vi o que acontece no porão. Elas estão em pé, em filas, conectadas a tubos de resina. Estão sendo banhadas vivas em uma solução que endurece de fora para dentro. O processo é lento para garantir que a inspeção de choque seja autêntica para os clientes de alta costura. Eles vendem o medo como elegância. Eles me encontraram, mas o supervisor disse que eu tenho ângulos raros. Eu disse que eu não seria desperdiçada. Ele disse que eu não seria desperdiçada em um depósito de subúrbio. Eu vou para a vitrine principal. Vou usar o vestido de veludo vermelho que eu sempre quis. Sinto o líquido subindo pelas minhas pernas. Está frio, mas depois aquece. É engraçado. Eu sempre tive medo de envelhecer. Agora eu vou ser jovem para sempre. Vou ficar parada, observando as pessoas passarem na calçada. E ninguém vai notar que por trás do brilho do verniz nos meus olhos, eu ainda estou tentando piscar. Memorando interno 402, um lote especial. Destino da próxima vítima Beatriz K, 22 anos, ex-modelo de passarela. Beatriz não será uma unidade estática. O supervisor decidiu que a estrutura óssea dela é geometricamente perfeita para o novo projeto da linha Lux Aeterna. O destino dela não é a vitrine de uma loja de departamentos, mas sim o hall de entrada de uma das torres mais caras da Avenida Faria Lima. Processo de conversão. Examinação controlada. O sangue de Beatriz será drenado e substituído por um polímero fotossensível de baixa densidade. Isso garantirá que a pele não perca o tom levemente rosado, mesmo sob luzes fluorescentes agressivas. A vitrificação dos olhos. Diferente dos modelos comuns, as pálpebras de Beatriz serão mantidas permanentemente abertas. Uma camada de vidro líquido será aplicada diretamente sobre as córneas. Ela verá tudo para sempre. A escultura viva, ela será posicionada em uma pose de contemplação infinita. Seus pés serão fundidos diretamente à base de mármore do pedestal. Beatriz tem um coração forte demais. O supervisor decidiu não interromper os batimentos totalmente. O tórax dela terá um mecanismo de microvibração sincronizado com o pulso real. Quem passar por ela sentirá uma leve brisa, um calor quase imperceptível emanando do plástico. Ela será o primeiro manequim que, se você encostar,
movido no peito de resina, ainda poderá ouvir um eco abafado, não de um coração batendo, mas de um motor biológico tentando desesperadamente parar. Ela não é mais uma mulher, ela é uma solução de design de interiores de alto padrão, ou supervisão. Eu sou Ilara Vance, detetive em um mundo onde a fumaça das chaminés obscurece as estrelas, onde o ranger do metal e o sibilo do vapor são a trilha sonora da nossa existência cinzenta. Mas eu busco coisas que não podem ser explicadas por manômetros e engrenagens. Minhas investigações geralmente envolvem casos de mau funcionamento que parecem estranhos, peças de reposição que não se encaixam, diagramas que desafiam a lógica e, ocasionalmente, o silêncio repentino de uma máquina que nunca parou antes. Era o ano de 1872 em Manchester. O complexo industrial da companhia de tecelagem Eitelgard era um monstro de tijolos e ferro, engolindo carvão e expelindo tecidos em um ritmo alucinante. Mas algo estava errado. O supervisor Thorne, que me contratou porque seus operários estavam mudando, não fisicamente no início, seus olhos ficavam vazios, suas mentes pareciam vagar por outros lugares, e eles começavam a cantarolar melodias que não existiam em nossa realidade. E então houve o silêncio, no coração da fábrica onde a maior e mais complexa máquina de fiação residia, a grande tecelã. Houve um silêncio. Ela não para, Vance, sussurrou Thorne, seus olhos arregalados de medo. Ela nunca para, mas agora... Entrei na sala da grande tecelã. O ar denso com cheiro de óleo e algodão. A máquina era um titã de ferro fundido, uma estrutura labiríntica de engrenagens, polias e eixos que se estendia até o teto abobadado. E ela estava silenciosa, mas não era o silêncio de paz. Era um silêncio opressor, como uma calma antes de uma tempestade, ou a respiração suspensa de algo que espera. Me aproximei do painel de controle principal. Manômetros de latão exibiam leituras estranhas. O ponteiro de pressão vibrava em uma zona marcada com símbolos que eu nunca tinha visto antes. Eram glifos tortuosos alienígenas à nossa compreensão da engenharia. E havia uma inscrição gravada no metal como uma caligrafia frenética e angustiada. A máquina não para, ela tece o tecido, e o tecido está rasgando, o vazio está vazando, os deuses antigos estão voltando e o seu motor está gritando o nome deles. Senti um calafrio na espinha, um horror cósmico. Em uma fábrica de tecidos? Mas o que Thorne me disse sobre os operários e os glifos? Fui para os níveis inferiores, onde os motores a vapor que alimentavam a grande tecelã estavam localizados. O cheiro de enxofre e carvão era avassalador, e então eu vi. O motor principal, uma colossal máquina de tripla expansão, estava coberto com a mesma substância preta e viscosa que eu já vi antes em minhas investigações mais sombrias. Mas desta vez não era apenas óleo, eu estava rastejando. Tinha olhos que me observavam com uma inteligência malévola e insondável. A substância estava se infiltrando nas rachaduras do ferro fundido, nos mecanismos de metal, e ela estava emitindo um som. Não era um grito, não era um sussurro.
Era um zumbido de uma frequência tão baixa que eu sentia em meus ossos, na minha alma, uma cacofonia de vozes, um coro de agonia e êxtase alienígena, de nomes que não podiam ser pronunciados por bocas humanas. Os nomes ecoavam em minha mente, as imagens de entidades incompreensíveis, de deuses que existiam ali do tempo e do espaço, que estavam à espreita do vazio e as estrelas esperando para rasgar o tecido da nossa realidade. E a grande tecelã estava conectada a eles. Entendi então o propósito da máquina. Ela não estava apenas tecendo tecido, ela estava tecendo o tecido da realidade. E algo estava dando errado. A substância preta, a teia dos deuses antigos, estava vazando para o nosso mundo através da tecelagem, através da própria máquina. Os operários, eles não estavam mudando, eles estavam sendo absorvidos, suas mentes estavam sendo consumidas pela presença cósmica, suas vozes se juntando ao coro da cacofonia alienígena. Eu sabia o que precisava fazer, tinha que parar a máquina, mas como? Ela era um sistema complexo, interconectado, e eu não era engenheira, mas eu era detetive, tinha que encontrar a fraqueza. Subi de volta ao painel de controle principal. Os glifos pareciam estar brilhando com uma luz fraca esverdeada. E a inscrição? O seu motor está gritando o nome deles. Segui o rastro da substância preta até a base do motor principal, no centro onde a pressão era maior. Havia um pequeno dispositivo, um mecanismo que parecia fora do lugar. Era um pequeno orbe de metal alienígena, coberto com os mesmos glifos tortuosos que eu vi antes, e ele estava vibrando com o zumbido alienígena, a fonte da infecção cósmica. Era o coração da tecelagem alienígena, o ponto onde o vazio estava vazando. Tirei o meu revólver e meus dedos tremiam. Eu sabia que isso poderia dar muito errado, mas eu não tinha escolha. Apontei a arma para o orbe alienígena e atirei. A explosão foi ensurdecedora. O orbe de metal se despedaçou em 1000 fragmentos. Uma torrente de luz alienígena irrompeu, uma energia cósmica que parecia rasgar o próprio ar. E o zumbido alienígena se tornou um grito de agonia, um som que me fez ajoelhar e tapar os ouvidos. A grande tecelã tremeu, os motores a vapor rugiram, as engrenagens rangeram e os eixos se contorceram. Então houve um estrondo que sacudiu todo o complexo industrial. A máquina parou. Fiquei deitada no chão em meio à fumaça e aos detritos. O silêncio que se seguiu foi profundo, absoluto. Mas não era o silêncio opressor de antes, era o silêncio da vitória sobre um horror cósmico que se escondeu nas engrenagens de um mundo industrial. Eu sou Ilara Vance, detetive, e eu sobrevivi, mas eu sei que o horror não acabou. Os deuses antigos ainda estão lá fora, no vazio, entre as estrelas, e eles ainda estão esperando. A Eitelgard estava apenas tecendo o tecido da realidade, mas o que acontece quando o próprio tempo e espaço começam a se rasgar? Essa é uma pergunta que eu não tenho certeza de querer saber a resposta, e no entanto, eu sei que vou continuar procurando, porque é isso que eu faço. Eu procuro as coisas que não podem ser explicadas e às vezes eu as encontro e eu as detenho, pelo menos por enquanto. Eu me chamo Ilara Vance. Se você está ouvindo isso, talvez ainda dê tempo de ir embora. Tudo começou com relatos estranhos. Pessoas comuns, vizinhos, trabalhadores, mães,
começaram a ser vistas andando à noite, sem destino, sem expressão, sem presença. Não era sonambulismo, era algo mais vazio. Eu fui até o local. A estação de tratamento de água fica afastada da cidade, cercada por grades enferrujadas e um silêncio que parece vivo. Durante o dia, tudo parece normal demais. Funcionários evitam contato visual, respostas curtas, protocolos repetidos como se fossem decorados ou implantados. Mas à noite é diferente. Eu esperei. Às 2h17 da manhã, o primeiro apareceu. Um homem descalço, caminhando devagar, como se cada passo fosse comandado por algo distante. Os olhos abertos, mas mortos. Ele não reagiu quando eu chamei, nem quando apontei a lanterna direto no rosto dele. Só continuou em direção à estação. E ele não era o único. Eles vinham de todos os lados, como se fossem chamados. Segui o fluxo, sei que foi um erro, mas eu precisava ver, precisava entender. O portão estava entreaberto. Ninguém guarda um lugar desses à noite? Ou talvez não precisem. Lá dentro, o som da água correndo era alto demais. Não era um fluxo normal, parecia pulsar como um coração, como se a própria estação estivesse viva. Foi quando senti o cheiro, metálico, doce, errado, descia até a área dos tanques. Foi ali que eu vi. A água não estava limpa, ela se movia de forma irregular, como se tivesse algo dentro, mas não eram resíduos. Não eram animais. E então, um dos andarilhos entrou, sem hesitar, sem resistência. Ele simplesmente mergulhou e não voltou. A superfície se fechou, como se tivesse aceitado ele. Eu congelei. E então ouvi uma voz, não pelos ouvidos dentro da minha cabeça. Eles estão melhor assim. Eu corri. Mas antes de sair, vi algo que ainda não consigo explicar. Nos painéis de controle não havia operadores, só gravações. Vídeos antigos sendo repetidos, funcionários que já não existem mais e todos, em algum momento, beberam da água. Voltei para a cidade e comecei a observar. Agora eu sei o padrão. Primeiro, insônia. Depois, sede constante. Depois, um vazio. Eles param de falar, param de sentir e então caminham, sempre na mesma direção, a estação. Se você está percebendo isso em alguém ou em você, não beba água. Eu não sei o que está acontecendo ali, mas sei de uma coisa. Isso não é contaminação, é algo sendo espalhado, algo que aprende, algo que chama. E eu acho que já sabe que eu estou investigando. Se eu parar de postar, não venham me procurar, porque se eu for até lá de novo, eu não volto. Eu sou Ilara Vance e aprendi a nunca confiar no que parece humano demais ou humano de menos. Os primeiros relatos chegaram como sempre, confusos, descartáveis, fáceis de ignorar. Um homem trocando de pele no beco, olhos verticais no metrô, alguém se abrindo por dentro. A delegacia tratou como histeria coletiva. Drogas, paranoia urbana, efeitos de vídeos virais, mas o padrão que chamou a atenção, todos os avistamentos aconteciam perto de zonas industriais abandonadas. E isso nunca é coincidência.
Fui até a antiga Zona 17, uma área interditada depois do fechamento de uma fábrica sem nome nos registros públicos. O portão ainda tinha o símbolo corroído de uma engrenagem familiar demais. O ar ali não era normal, era úmido, quente, vivo, como se a cidade estivesse respirando por aquele lugar. Encontrei o primeiro caso, ainda consciente, um homem sentado no chão, tremendo, arranhando o próprio braço até sangrar. A pele dele estava soltando, nada como ferida, como roupa velha sendo tirada. Ele me olhou, os olhos não piscavam direito. Eles disseram que ia melhorar, ele sussurrou. Quem? Perguntei. Ele sorriu, um sorriso seco, rachado. A gente não foi feito para isso. A gente para ficar assim, mole. Então ele começou. Eu vi, a pele dele se abriu na altura do pescoço, não sangue, não imediatamente. Primeiro veio um brilho viscoso, como óleo, e de dentro algo empurrou. Os ossos estalaram como se estivessem sendo rearranjados por mãos invisíveis. A mandíbula alongou, os olhos afundaram e reapareceram mais fundos, mais escuros, mais antigos. Eu não saquei a arma, porque não era um ataque, era nascimento. Aquilo saiu de dentro dele como um erro sendo corrigido, uma criatura ereta, pele escura e brilhante, ainda grudada em restos humanos como casca descartada. Ela me olhou e por um segundo eu senti que ela me reconhecia. Corri, mas não fui embora. Voltei com o equipamento, gravei tudo, invadi a fábrica. O interior ainda funcionava, máquinas ligadas sem energia aparente, tubulações pulsando, sons orgânicos, e então encontrei os arquivos. Fitas analógicas, vídeos institucionais. Arquivo 4, Indústria Alvorada, Projeto Regênesis, Fase 3. Um homem de jaleco aparece, sorriso mecânico. A evolução humana estagnou, a natureza já resolveu isso antes. Estamos apenas lembrando o corpo de como ele deveria ser. Imagens passam com corpos em tanques, pele sendo trocada, colunas vertebrais se reorganizando. O DNA humano carrega traços ancestrais, reptilianos, primitivos, resistentes, imortais em teoria. O vídeo falha, mas antes de cortar, o homem olha direto para a câmera e pisca horizontalmente. Não é mutação, nunca foi. É ativação. As criaturas não são invasores, são versões desbloqueadas. E então entendi por que os avistamentos aumentaram. Eles não estão se escondendo, estão se espalhando. Quando saí da fábrica, já era noite. A cidade parecia normal. Mas agora eu conseguia ver. Um homem atravessando a rua lento demais. Uma mulher parada no ponto, sem piscar. Um grupo conversando, sincronizados demais. E o pior? No reflexo de uma vitrine, eu vi o meu próprio rosto por um segundo. E meus olhos não eram totalmente humanos. Relatório final. O problema não é que eles são. O problema não é quem eles são. É descobrir quantos de nós já somos eles.
Disseram que a usina 4 foi fechada em 1994 por falha estrutural. O governo lacrou os portões e apagou o endereço dos mapas. Mas, 30 anos depois, o medidor de carga da subestação vizinha ainda registra picos imensos. Todas as noites, exatamente às 3 da manhã, se não há ninguém lá dentro, quem está operando as turbinas? Meu nome é Ilara Vance. Encontrei este envelope na minha porta, sem remetente, apenas um selo de propriedade da União. Dentro, uma fita cassete e uma lista de nomes. 12 operários que entraram para o turno da noite no dia 12 de maio de 1994 e nunca bateram o cartão de saída. A polícia disse que foi uma explosão química, mas as fotos que recebi não mostram fogo. Elas mostram fusão. O metal das máquinas parece ter crescido sobre as paredes, como se a fábrica estivesse se tornando um organismo vivo. Ao entrar no setor de turbinas, o cheiro de ozônio é sufocante, o óleo no chão é viscoso demais, escuro demais, e então você ouve o som das engrenagens girando sem parar. Elas não estão enferrujadas, elas brilham como se tivessem sido polidas hoje. Eu vi um deles, ou o que sobrou dele, preso entre o pistão e a caldeira. Ele não estava morto. Ele fazia parte do ciclo de compressão, seus pulmões forçando o ar para dentro dos dutos de ventilação. A usina 4 não produz eletricidade, ela produz sofrimento processado. Eu nunca estive aqui antes, mas o meu nome está no painel e o turno da noite acabou de começar. O que você faria se descobrisse que seu destino já foi selado em uma fábrica 30 anos atrás? Deixe sua teoria nos comentários, o que a usina 4 quer de nós. Se gostou desse arquivo, inscreva-se. Mais segredos industriais em breve.